Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2, verso 1. 1 Pedro capítulo 2, verso 1. Glória a Jesus. O Senhor é poderoso. Amém? Primeiro Pedro, você pode abrir lá em Apocalipse, voltar Judas, João, 1 Pedro, lá no finalzinho, Hebreus, Tiago e 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 2. Capítulo 2, verso 1. Eu queria que você me ajudasse dando uns glória aí, amém? Você achou? Diga glória a Jesus. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência. Diga para quem está do seu lado: cuidado com a maledicência. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Amém? Queridos, eu queria dar créditos aqui a esse entendimento, ao livro Por Trás da Língua, escrito por Harrison Ravel, e a uns estudos do Luciano Subirá, que é um grande pastor que sempre nos auxilia nas suas pregações. Esse texto é um texto que ele vai falar com todos nós, particularmente comigo. E esse texto ele fala sobre um crescimento de salvação e um crescimento espiritual. Ele é dividido em duas partes: crescimento de salvação e o crescimento espiritual. O apóstolo Pedro, usando uma figura, diz que quando nascemos de novo, somos semelhantes a uma criança recém-nascida. E assim como criança, precisamos de alimento para nos desenvolver. Ele diz que também precisamos de um crescimento saudável. E esse crescimento é diferente de um crescimento de uma criança que precisa apenas de um crescimento de alimento, como leite. Ele está dizendo que nós precisamos e desejamos um alimento mais sólido. E para que eu e você venhamos a crescer, nós precisamos que nada nos impeça desse crescimento acontecer. Por isso nós precisamos buscar o leite do crescimento, mas também precisamos abandonar algumas coisas que impedem o nosso crescimento. Há um grande impedimento para o crescimento da igreja de uma forma coletiva. E quando eu falo igreja, eu e você, você e eu, nós somos a eclésia, a igreja, que nos impede de provarmos mais da graça de Deus. E esse impedimento precisa ser arrancado. É como se você arrancasse uma árvore por inteira. Você tem que arrancar a sua raiz. O apóstolo Pedro está dizendo que para que eu e você venhamos a desfrutar de um crescimento com Deus, nós precisamos arrancar isso na nossa vida. Precisamos deixar de lado, em outras palavras, abandonar. O tema dessa mensagem é os perigos da maledicência.
Embora Pedro está falando de vários impedimentos, se você for ler o texto, você vai ver que ele vai falando de vários impedimentos. O tempo e as necessidades que temos para tratar hoje é curto, então eu quero falar de um desses impedimentos que o apóstolo Pedro diz. Eu quero falar sobre a maledicência. Alguém pode perguntar o que é maledicência? Eu diria que a maledicência, ela significa dizer mal ou falar mal. Maledicência é uma qualidade de um maldicente ou de um maldizente. É uma ação, é um hábito de dizer mal um do outro. É uma difamação, é uma detração, é um maldizer. É um comentário maldoso, é uma difamação, é uma injúria. Então, maledicência é quando, sem perceber ou percebendo, falamos mal um dos outros, através de uma difamação, de uma detração, de uma calúnia ou de uma injúria. Como crente em Jesus, nós somos advertidos a abandonar essas práticas. Como crente em Jesus, nós precisamos deixar essa prática de lado. Colossenses capítulo 3, verso 8 diz assim: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. O apóstolo Paulo está dizendo à igreja em Colossos: vocês precisam se despojar disso. O que é se despojar? É se despir, é ficar nu, é não carregar isso em vocês. Vocês precisam deixar isso de lado. O que? A maledicência, a maldade, a linguagem obscena com o vosso falar. E ele diz a Tito também no capítulo 3, dizendo: lembrai-vos que se sujeitem ao governo, aqueles que governam, as autoridades sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda a cortesia para com todos os homens. Paulo está dizendo: vocês não podem defamar uns aos outros, vocês têm que estar sujeitos às autoridades, porque toda autoridade é constituída por Deus. E se você não está sujeito a essa autoridade, você perde a essência. E perdendo a essência, você vai querer falar, eu vou querer dizer. E toda vez que eu abro a minha boca sem o entendimento de Deus, eu posso ter certeza que eu vou me tornar um maldizente. E se eu tornar um maldizente, eu vou perder a glória de Deus. Isso não é diferente da igreja antiga. Pedro está dizendo o seguinte, que naquela época é igual à nossa época, ou a nossa época é igual àquela época de Pedro. Os crentes daquela época não eram diferentes de nós, sabiam muito bem qual era esse tipo de problema e qual problema essa atitude causa para a igreja e causa para as famílias, para as nossas vidas. Você pode ter uma opinião, eu posso ter uma opinião, nós podemos fazer um julgamento, interpretar de várias maneiras uma situação, podemos levar à frente isso, ou alguém nos traz um problema e nós podemos levar à frente isso. Isto era um problema que eles também tinham e que toda a igreja tem, que toda a família tem: ouvir um problema e levar esse problema adiante. E eles estavam enfrentando isso, mas a Bíblia, ao ler, você vai entender que nós precisamos exortar as pessoas e a mim mesmo a tomar um posicionamento firme contra a maledicência. Eu quero falar sobre algumas coisas ligadas à maledicência e tentar ajudar a ver com clareza o quanto Deus leva esse assunto a sério. Esse assunto não é falado mais nos dias de hoje. Só se fala de prosperidade, só se fala de conquistas, só se falam de vitórias. As pessoas enchem as igrejas para alcançar 7 passos para o sucesso. As pessoas frequentam as igrejas, muitas delas, para ter um relacionamento bem frutífero, abençoados. Por isso que grande parte das pessoas, elas estão cheias de si mesmo, cheias do ego, da ganância, porque elas estão sendo ensinadas a viver dessa forma.
Mas o apóstolo Pedro, junto com o apóstolo São Paulo, está dizendo, orientando para termos um posicionamento firme contra a maledicência. Eu quero falar sobre isso hoje, porque eu acredito que a maledicência, ela está ligada ao caráter. Em primeiro lugar, eu quero afirmar que existe um ponto de vista, e esse ponto de vista é deixar a maledicência, ou abandonar a maledicência, é uma questão de caráter. 1 Timóteo capítulo 3, escute isso. Há uma lista, onde o apóstolo Paulo cita alguns critérios, que os líderes, nós todos somos líderes de algum lugar, devem ter em sua vida. Ele começa falando dos presbíteros e de suas esposas, depois ele fala dos diáconos e de suas esposas, e entre estas muitas características, Paulo diz o seguinte: da mesma sorte, as mulheres sejam sérias, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. E ele diz que elas não devem ser maldizentes, ou seja, Paulo está dizendo, as mulheres de Deus precisam não ser maldizentes, ou seja, não podem falar mal um dos outros. Eu posso ouvir um glória? Paulo está dizendo que as mulheres fiéis, elas precisam ter um temperamento fiel. Ele diz que elas não devem ser maldizentes, e ele estabelece isso como um traço de caráter. Porque se uma pessoa fala mal de outra, vai falar mal de você. E isso está ligado ao nosso caráter. Isso está ligado à nossa natureza. Paulo está dizendo que esse é um requisito de Deus para que alguém seja estabelecido em uma posição de liderança. Um líder precisa ter o caráter de Cristo, para que ele possa liderar sem se ofender e sem permitir ser ofendido. Muitas vezes o nosso posicionamento é de separar pecado grande e pecado pequeno, pecadinho e pecadão. E esse posicionamento, nós acabamos tolerando algumas coisas que nós não deveríamos tolerar. Eu não estou falando só de falar mal das pessoas. Muitas vezes falamos mal das circunstâncias. Muitas vezes falamos mal de um comportamento dos nossos semelhantes. Muitas vezes falamos mal até mesmo de si mesmo. Falamos mal de nós mesmos. Por quê? Porque está nos faltando um caráter refinado pelo fogo. E eu preciso dizer isso a você, que se você for olhar, existe um texto bíblico que mostra uma questão de não ter na nossa vida uma maledicência. E é algo que Deus olha como um traço de caráter e que Ele não negocia. Se existe uma coisa que Deus não negocia, é o caráter. Porque Deus pode dar a você uma índole, mas o nosso caráter nós temos que dar ao Senhor. Deus te dá uma índole, por exemplo, um bom homem, uma boa mulher, mas o nosso caráter é algo que nós precisamos devolver ao Senhor. E o que é caráter? É alguém que não usa máscaras, não usa cera. É alguém que tem dentro de si um Espírito de Deus e que não barganha pelas coisas da terra. O que é um caráter refinado pelo fogo? É alguém que consegue passar pelas adversidades, pelas provações, pelas lutas, mas faz igual a Jó fez. A esposa de Jó disse: amaldiçoa o seu Deus e morre. E sabe o que ele diz? Não, mulher, fala como uma louca. Deus deu, Ele tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Uma pessoa de caráter, ela não negocia os seus valores, ela não negocia os seus princípios. Você pode observar isso na Bíblia Sagrada, quando você olha para José, o pai terreno de Jesus. Nós não temos muitas porções bíblicas sobre a pessoa de José. Eu falava com o presbítero Rafael essa semana. Você confiaria o seu filho na mão de qualquer pessoa? Sim ou não? Não, nem eu. Você confiaria a Sara na mão de qualquer pessoa? Você confiaria a Ellen, sua filha, na mão de qualquer pessoa? Valdir, suas filhas? Não. Deus também não confiaria o seu filho na mão de qualquer um. Ele confiou a palavra aos profetas. Ele confiou o trono a Davi. Ele confiou domínios e principados aos seus líderes.
Mas o seu filho, ele confiou a um homem de caráter, que era José. Todo mundo olha para Maria e diz: bem-aventurada, mulher cheia de graça. Ela é tudo isso. Mas a escolha de gerar Jesus no ventre de Maria pelo Espírito foi porque José era um homem de caráter. E Deus não poderia mandar o seu filho para qualquer pai cuidar de um homem que não tivesse uma boa índole, seja um homem maldizente. Não temos muitas porções a falar de José, Mauro. Não tem muita coisa, Fernanda, para falar de José. Nós sabemos que ele foi o pai de Jesus, mas nós sabemos que Deus precisa escolher uma pessoa decente, honrada, que pudesse ser um exemplo e um espelho para Jesus em meio à sua criação. Jesus tinha que crescer dentro de um lar que o homem fosse um sacerdote. Imagina ele tendo que ensinar o seu pai a como viver. Então ele cresceu em um lar onde o seu lar foi um lar excelente. E se fosse alguém com um caráter deturpado, manchado, corrompido, alguém com desvios de comportamento, o Senhor não teria escolhido ele. Então ele não seria um bom espelho para Jesus. E mesmo ele não sendo o pai biológico, o pai de sangue, o pai que gerou, ele seria um bom espelho dentro de casa. Por isso o pai não é aquele que faz, pai é aquele que ensina dando exemplo. Posso ouvir um amém? Aleluias! A Bíblia não fala muito sobre ele, de suas virtudes. Você não vê a Bíblia relatando virtudes de José, mas praticamente uma delas é mencionada. Foi uma das coisas que Deus usou fortemente para impactar o meu coração e vai impactar o seu coração. Eu quero te falar uma das virtudes que José teve, que impactou o coração de Deus. Mateus capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Vai descrever o nascimento. Estando Maria, sua mãe, despojada com José, sem que tivesse antes coabitado, ou seja, deitado junto em uma relação sexual, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, olha que coisa linda, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e ele lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Eu quero que você raciocine comigo e pense comigo, porque esse culto é um culto inteligente, porque você é racional. A Bíblia diz que quando José ouve a notícia que Maria estava grávida, eles eram noivos. Ele não tinha tido relação sexual com ela, ele só era noivo. Eu quero que você pense comigo. A palavra desposado significa comprometido antes do casamento, porque o judeu levava muito a sério esse negócio de noivado. O noivado para o judeu era coisa séria. Amém? Então eles não tinham tido nada ainda. Em outras palavras, eles estavam quase para casar. E aí ela chega e fala que ela está grávida. Como está grávida se ele não tinha nada com ela? Se ele não se deitou com ela? E ele estava aguardando o casamento como um homem de Deus, porque o homem de Deus não avança o farol vermelho, ele aguarda o casamento. Ele espera o casamento antes de envolver com a sua noiva, com a sua mulher. Mas de repente ele ouve uma notícia: Maria está grávida. A notícia começa a correr: Maria está grávida. Maria começa a sentir enjoos, começa a sentir náuseas. Sabe o que ele fez? Sabe que ele fez, irmãos? Ele não tomou nenhuma atitude. Se fosse eu, você, nós sairíamos para falar um monte. Você me traiu, você é uma adúltera. Mas se ele falasse alguma coisa, segundo a lei de Moisés, a lei judaica, ela poderia ser presa e morta a pedradas. Sabe o que José faz? Ele fica pensando o que ele fazer.
Sabe o que ele fez? Ele não faz nada. Na mente dele uma coisa só se passava: Maria o tinha traído, o tinha rejeitado. Na mente dele estava passando assim, pastor Mário: se quebrou a aliança. Mas antes mesmo de ser definitiva e estabelecida, isso não havia acontecido. Mas José pensou: ela me traiu. Mas ele pensou com o seu pensamento, não falou com a sua boca. Ele pensou consigo: se ele abrisse a boca para dizer alguma coisa, ele estaria dizendo que ela estava grávida. De fato ela estava. Pela lei ela morreria. Então sabe o que ele faz? José poderia ficar vingativo e dizer: vou destruir com Maria agora porque ela me traiu. Eu vou acabar com Maria agora porque ela me traiu. Ele poderia abrir o coração para o rancor entrar. Mas ao contrário, ele não abre o coração para o rancor e nem para os ciúmes. Ele poderia ter defendido o seu lado. Ele poderia ter gravado um vídeo e ter estampado no YouTube: olha, fulano me traiu, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Sabe o que José fez? Isso é Bíblia. Ele poderia ter se defendido, mas ele era justo. E como homem justo, ele não quis difamá-la. Ele poderia ter difamá-la, ele poderia ter feito qualquer coisa para difamá-la, mas sendo justo, ele não a difama. Então ele deixa ela secretamente. Dá um aleluias. Em sua mente ele estava dizendo assim: acabou meu relacionamento com ela. Só que preferiu sair de fininho, para não complicar a vida dele. Ainda que estava pensando nisso, o anjo do Senhor apresentou-se e ele disse: José, meu filho, o que eu gerei em Maria está te assustando, mas foi o Espírito que gerou dentro dela. Agora responda sinceramente, sarando nações: você acha que José tinha motivos para falar mal de Maria? Sim ou não? Na mente dele, antes que ele soubesse o que aconteceu, ele precisava ter uma interpretação do que estava acontecendo. Ele poderia ter se achado no direito de falar mal dela, de difamá-la, de manchar sua imagem, de pensar uma coisa que não era. A maioria de nós não perderíamos uma chance dessa de acabar com o outro. Agora eu vou destruir ela, agora eu vou manchar a imagem dele. Qualquer um de nós faria isso. Mas a Bíblia diz que havia um traço de caráter em José, que ao meu entender, foi uma das coisas que levou Deus a escolher ele, Nil, pelo caráter. Você pode ter dom, eu posso ter dom de pregar, de cantar, de dançar, mas se não houver um caráter, não subsiste por muito tempo. Vai brilhar 1, 2, 3 anos. Eu quero te ensinar isso. Há uma diferença entre ilusão e desilusão. A ilusão é fruto do diabo e a desilusão é fruto de Deus. Tem muita gente iludido, pensando ser o que não é, acreditando ter o que não tem. E aí quando a pessoa é confrontada dentro do lar, dentro do trabalho ou na igreja, ela fica desiludida. Eu quero dizer para você que Deus vai te desiludir muitas vezes. E que Deus já me desiludiu várias vezes. Sabe por quê? Porque a desilusão, ela nos traz ao propósito da realidade. Então muitas pessoas falam: eu estou desiludido com o fulano, eu estou desiludido com a igreja, eu estou desiludido com o meu patrão, com o meu marido. Querido, Deus, Ele te desiludiu só para você voltar ao propósito original, só para você voltar ao propósito, à realidade. Acorda, a ilusão é do diabo. O diabo tem iludido muita gente, irmãos, mas aí Deus vem com todo o seu amor e nos desilude. Por isso que você tem que entender uma coisa: pare de ficar orando: Deus abençoe os meus caminhos, abençoe a minha vida, e comece a largar os seus caminhos e a sua vida e andar na vida dele, nos caminhos dele que já são abençoados. Você tem uma missão, e a missão é pregar a palavra de Deus.
Eu vim despertar você para dizer isso. Deus vai refinar o nosso caráter nessa noite. Deus vai refinar nossas virtudes nessa noite. Deus vai quebrar o espírito de maledicência na nossa geração. Há uma geração de maldizentes, e essa geração vai ser quebrada pelo caráter refinado de mulheres e homens de Deus que sabem carregar um peso e uma palavra de justiça e de juízo. A Bíblia diz sobre esse caráter de José. Imagina Deus vasculhando na terra um homem decente para cuidar do seu filho. Eu não deixaria ninguém cuidar do Valentim. Tinha que ser alguém muito decente. Pedi para você me ajudar com amém. Amém, igreja? Eu me pergunto o que levou Deus a colocar seus olhos em José e dizer: é de alguém assim que eu preciso, é de alguém assim que eu quero. Alguém que tinha a oportunidade e a possibilidade de destruir a vida de alguém. Você já teve o poder disso? Você já teve alguma vez na vida com a faca e o queijo nas mãos para você destruir com a vida de alguém? Mas uma voz disse no seu ouvido: não faz isso não, não diga nada, se cale, isso é caráter. José tinha todos os meios e a oportunidade de difamar com seus lábios, mas ele se recusa. Ô bispo, o que é difamar? Difamar é inflamar. O que é difamar, Jaiane? Significa espalhar má fama, falar mal. Então, quando a palavra de Deus está tocando em um assunto como esse, eu acredito que nós precisamos considerar e dizer: isso é uma coisa mais séria do que normalmente a gente pensa que é. O pecado da maledicência tem ferido muita gente do Senhor, na igreja do Senhor. O pecado da maledicência, uma vez que se Deus se move na unanimidade, Deus se move na unanimidade. O pecado da maledicência tem o poder de quebrar isso. E o que eu estou dizendo para você é aquilo que eu falei uma vez aqui na igreja sobre guardar o coração, porque é o coração que procede as saídas de vida e morte. Em Provérbios 17 diz que aquele que toca na ferida, abre a ferida, separa os melhores amigos, uma vez que o perdão já foi liberado. Então eu estou dizendo para você que o Novo Testamento ele nos mostra que havia uma unanimidade no Espírito Santo através da igreja primitiva. Porque a igreja primitiva não tinha som, não tinha teclado, não tinha bandeiras, não tinha cruz, não tinha lustre, mas todos estavam reunidos no mesmo Espírito. De casa em casa, dividindo o pão, comendo o pão e comungando da mesma visão. Essa era a igreja primitiva, era um fervor, era uma paixão por Deus. Mas quando a maledicência e a fofoca, ela entra, desperta no coração do mexeriqueiro. O que é o mexeriqueiro? O fofoqueiro. Desperta o quê? Desperta o espírito de estar livre para falar o que pensa e para dizer muitas vezes aquilo que não é. E se eu falo o que eu quero, irmão, eu tenho que estar preparado para eu perder a unanimidade de Deus na minha vida. O que é unanimidade? É comunhão. Quando a unidade vai embora, vai-se com ela a possibilidade de estarmos debaixo de uma grande visitação de Deus. Sabe por que a nossa igreja está... A nossa igreja que eu falo são as igrejas que eu também faço parte. Sabe por que muitas pessoas, muitas igrejas estão perdendo a visitação do Espírito? Por causa de fofoca. Disse-me disse, mentira, maledicência, maldizendo, difamando, destruindo, dizendo. Se nós queremos ver o agir de Deus, as mãos de Deus sobre a nossa vida, nós precisamos traçar em nossa vida cristã um perfil de caráter. Um perfil de caráter. E o Senhor disse isso no Sermão da Montanha, porque o Sermão da Montanha para mim é o sermão modelo.
Ele disse isso em Lucas 6:28. Bendizei aos que maldizem, orai pelos que vos caluniam. Sabe o que é isso? Bendizei aos que maldizem. Sabe o que quer dizer isso, querido? Fale bem de quem fala mal de você. Bendizer significa falar bem. Essa foi uma ordem do Senhor. Fale bem dos que te maldizem, dos que falam mal de você, e ore pelos que te caluniam, pelos que estão inventando histórias sobre você. O Senhor Jesus nos adverte a não jogar o mesmo jogo que eles estão jogando. Bendiga. Ah, mas está falando mal de mim. Ore por eles. Ah, mas ele está me difamando. Ore por eles. Ah, mas ele está tocando na minha família. Ora por ele, querido. Ah, mas tocou no meu ministério. O ministério não é seu, foi emprestado. É como um machado na mão do profeta. Era emprestado e tem que ser devolvido a ele. Então nós precisamos somente abençoar aqueles que nos maldizem. Ah, mas fulano está falando de mim, dirão muitos. Mas Jesus está dizendo para você: não jogue o mesmo jogo que eles estão jogando. Se alguém falou mal de você, fale bem dele. Pedi para você me ajudar com amém. Ah, mas está me caluniando. Ore por ele. Ore por ela. A grande verdade, escute isso, é que quando Deus diz para não falar mal dos outros, Ele está pensando não é nos outros, Ele está pensando em você. Quando Ele fala assim: ô Diego, não fala mal de ninguém, Ele não está pensando no outro, Ele está pensando em você. Ele está pensando em você, Valdir. Ele está pensando em você, André. Ele está pensando em nós. Você sabia que a língua é o único músculo que movimenta 24 horas por dia sem se cansar? É o único músculo do nosso corpo que não se fadiga, não se cansa. Eu nunca vi ninguém dizendo assim: eu estou com a língua cansada. Amém, querido? Porque a língua não se cansa, não se fadiga. Aí Salomão experiente diz: falar é prata, não falar é ouro. O que é isso? É melhor você ouvir do que você falar. Porque falar mal de quem quer que seja prejudica a você, não necessariamente prejudica o outro. Amém? Aleluias. Praticar a maledicência é acionar, é como se você apertasse uma lei espiritual. Toda vez que você pratica, ou que eu pratico a maledicência, eu estou apertando uma lei espiritual, e essa lei é ativada. E quando essa lei é ativada, ela própria me coloca em desvantagem e me traz um prejuízo muito grande. Quando ele diz não fale mal, ele está tentando proteger a outra pessoa de quem você falaria. Ele está tentando proteger você do prejuízo. Esta é uma ordem e é um mandamento do Senhor Jesus, e Ele espera que nós como igreja venhamos a tirar os olhos da terra e começar a colocar os olhos na santidade, nas virtudes que Deus ensinou através de sua palavra. É por isso que temos que resgatar essas mensagens no altar, para que não tenha difamadores, não tenha maldizentes no nosso meio, mas para que tenha filhos espirituais gerados pelo Espírito e não pela carne. Eu quero te dizer, sabe o que está atrás ou de trás da maledicência? Você sabe o que está de trás da maledicência? E talvez o grande problema da maledicência é o que está por trás dela. Você sabe quem é que está por trás da maledicência? Eu falei para você que o primeiro traço é o caráter. E agora eu quero mostrar o que está por trás da maledicência. Quando o apóstolo Paulo estava dando instruções sobre as viúvas deveriam ser socorridas,
Ele faz uma afirmação sobre o comportamento, escute isso, de algumas que ele não aprovava. 1 Timóteo 5,13. Além do mais, aprendem também a viver ociosas, está falando das viúvas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas novas, mais novas, se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência, pois, como efeito, já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo sobre as viúvas, que muitas foram se perdendo, andando de casa em casa, usando da maledicência. Mas ele orienta as viúvas novas, que elas se casem rápido, gerem filhos, tenham o lar, para que não dê lugar ao diabo. Eu quero dizer para você, tira o teu pé da casa do teu próximo, para que ele não se enfade com você, diz a Bíblia. Ah, mas é meu amigo, se você ficar colado com ele 24 horas vai dar prejuízo. Ah, mas ela é minha amiga, aí você quer ir todo dia ver, vai ter problema. Muito mel estraga, irmão. Tem muitos namoros que terminou porque queria ver todo dia. Ah, se eu não ver todo dia meu nenenzinho, eu não... Irmão, vai dar briga nisso. O cara não tem nem saudade mais. É 25 horas em cima dele. E liga, ficou amanhã, tarde à noite, chega em casa é mais 4 horas no telefone. O homem também, às vezes a mulher é fiel. Onde você está? Estou no Couto, vou te pegar. Aí fica lá fora, irmão, nem entra. Por quê? Porque vai enfadar isso. Isso é com amigos, isso é com família. Você tem que ter um limite. Deixa ele sentir saudade de você. Deixa ela sentir saudade sua. Não, mas se eu não me ver 2 vezes por semana, eu posso perdê-la. Não perde nada, querido. Aí que aumenta o amor. Você não vai conseguir segurar ele vendo todo dia ou se entregando rápido a ele. Você tem que temperar como um sal. É temperado um alimento. É? Amém ou não? Não estou dizendo que você não tem que ver. Estou dizendo que você tem que ponderar. Até chegar o casamento, irmão. Depois que casa, quero ver. Todo dia você vai acordar de manhã. Ah, está aqui do meu lado. É esse mesmo que eu casei. É esse mesmo que você casou. Cabelo arrepiadinho, né? Acorda com cabelo bandido, irmão. Ou está preso ou está armado. Paulo está dizendo a Timóteo: tome cuidado com as que estão nessa posição, porque elas vão se tornar ociosas, andando de casa em casa, falando o que não convém. E a expressão que ela usa é algumas que se desviaram segundo Satanás. Ou seja, quem está por trás da maledicência é o diabo. A Bíblia está dizendo que a maledicência é instigada por Satanás. Ele não vai usar a sua língua, mas ele vai falar no seu ouvido: faz isso, faz aquilo. O diabo não derruba ninguém, ele só dá ideia. Pula. Ah, eu caí porque o diabo me tomou. Tomou nada, irmão. Até o diabo é um diabo de Deus. Você sabia que até o diabo é diabo de Deus? Ele só faz o que Deus permite. Porque para Deus trevas e luz é a mesma coisa. E por que ele não prende o diabo? Por que ele não deixa o diabo operar? Para que você tenha livre arbítrio de escolher o certo ou o errado. E aí quando você se converte, você não tem mais direito de ter direito. Você entrega o seu livre-arbítrio, pastor, para ele. E aí você não vive mais a sua vida, você vive a vida dele. Sabe o que está pesado por você? Porque você quer viver a sua vida. Você quer viver os seus romances. Você quer viver a sua história. Quando na verdade você tem que viver a história dele.
e a vida dele. E andar na via dele, irmão, é cruz, é lágrimas, difamações. Se você não está em crise, tem alguma coisa errada com o seu cristianismo. Eu não estou em crise não, aqui é muita unção. Irmão, se você não está em crise, irmão, dá receita para mim. Porque os profetas da Bíblia entraram em crise em todo o tempo. Adão entrou em crise, foi se esconder nas árvores. Elias entrou em crise, depois do Carmelo foi para a caverna. Davi fugiu de Absalão, de Saul, foi para Adulão, ficou 1 ano e 6 meses escondido. Profeta escondido no calabouço, profeta dentro de masmorra, aprisionado. Todo mundo em crise, mas todos tinham um alvo. Você pode estar em crise, você não pode deixar a crise conduzir a sua vida. Você pode estar aprisionado em um sistema, mas sendo porta-voz de uma notícia. Deus vai levantar balizadores espirituais, homens e mulheres que estão dispostas e dispostos a conduzir um evangelho de dores, mas de muito ganho na vida eterna. Deixa eu profetizar na sua vida. Deus vai levantar a sua vida como um promissor, como um proporcionador de milagres, alguém que vai levar o evangelho, a semente do evangelho para frente. Não vai usar sua boca para degrenir ninguém, para difamar ninguém, mas vai usar sua boca para trazer vida, para trazer esperança. Só abra sua boca quando Cristo falar através de você, porque quando você abrir a sua boca, haverá transformação, milagre, redenção e multiplicação na sua história. Você crê nisso? Aplauda o Senhor Jesus. Os perigos da maledicência, porque o diabo está por trás disso. E se ele está por trás disso, há demônios que estão por trás disso. Eu fico muito preocupado quando alguém fala: eu preciso te contar um negocinho. Irmão, eu coloquei uma regra na minha casa. O problema é dentro do carro até a porta da minha casa. Chegou na porta, não quero BO. Me pergunta por quê? Porque tem meus filhos lá, tem minha esposa, tem o meu leito. E eu não quero que o meu filho cresça vendo problema o tempo todo. Então eu estou sabendo dividir, irmão. O problema é até a minha casa, na porta eu deixo fora. No meu lar o diabo não vai trabalhar. Sabe qual que é o problema de muita gente? É que leva o problema para casa, não obstante leva para a mesa, não obstante leva para o leito. Aí você que é casado, ao invés de você estar desfrutando de uma conversa saudável, você está discutindo relacionamento, discutindo problema. Não que você não tenha que discutir, mas tem horas certas para isso. Para que correr atrás da vida, se a vida no máximo é 70, 80 anos? O Salmo 90 diz isso. Estamos correndo atrás da vida e se esquecendo de vivê-la. Um missionário ficou 50 anos fazendo missões em um país muito distante. E aí ele, voltando para a sua cidade, ele perguntou à sua esposa: esposa, o que será que Deus vai nos dar quando retornarmos para casa? No caminho eles só vieram falando disso, Joyce. O que será que Deus vai nos dar por 50 anos de missões feita pelo reino de Deus? Quando eles estão chegando perto do cais, estava tendo uma grande festa. E eles falaram: será que Deus vai nos receber com festa? Então quando eles desceram, aquela festa não era para eles. Então eles foram para casa. Chegando em casa, o marido encurrala a mulher e pergunta para ela de novo: pergunta ao seu Deus, o que ele vai nos dar por 50 anos de missões, porque estamos retornando para casa. A mulher ficou o dia inteiro pensando e Deus veio no coração dela. Então no final da tarde ele perguntou de novo: você falou com o seu Deus? O que Deus nos daria por ter retornado para casa após 50 anos de missões em um outro país? E a mulher respondeu: sim. E o que Deus te respondeu? Que nós não chegamos em casa ainda. Já era você ter dado uma glória muito mais forte. Eu estou esperando a recompensa do pastor. Querido,
do marido, a recompensa, a maior recompensa que nós vamos receber é quando nós voltarmos para casa. Porque o céu não é o seu destino, o céu é a sua origem. Você não vai ao céu, você vai voltar para onde você veio. Amém ou não? E te agrada ouvir isso? Você não pode dar outro nome a isso. E ainda tem gente que diz: ah, pastor, só foi uma falhazinha minha. Afinal de contas eu também sou humano. Pois é, queridos, humanos são a preferência de Satanás. Amém ou não? Ah, mas eu sou humano, aí você sabe, eu acabei comentando, eu sei. É o dos humanos que o diabo mais gosta. Sabe por que o diabo luta contra os humanos? Porque o diabo não tem o que eu tenho. O diabo tem poder dado por Deus, mas ele não tem o que eu tenho. O que? Ele não fala em línguas. Mesmo que ele quisesse adorar, ele não pode mais. Então o diabo, ele quer te deixar na igreja, frio, gelado, morto, um iceberg. Aí ele fala: aquela ali eu parei. Ah, é. Aquele ali também eu parei. Ele não consegue mais adorar. Ele só quer isso. Porque se você não adora, você não multiplica o que você recebeu. E você não dá uma resposta que o céu está compartilhando com você. Nós estamos recebendo muito alimento esses últimos dias. Muito alimento. Isso aqui é alimento pesado. Só que você precisa dar uma resposta para o que você está recebendo. Porque se você não dá uma resposta, você vai ficar só para você. E tudo que fica retido estoura um dia. Se perde como um odre que não se recicla, perde o vinho novo e perde o azeite novo. É por isso que nós precisamos quebrar os nossos odres velhos e dar vazão para que Deus construa em nós um odre novo. Quer viver algo novo? Dê lugar ao espaço novo, ao vinho novo e ao odre novo. Porque Deus não pode colocar vinho em odres velhos e não pode colocar um remendo em uma roupa nova. O Senhor está dizendo para nós: quer viver algo novo, quer explodir em 2016, tem grandes coisas que vão vir sobre a sua vida, mas para isso acontecer, você precisa se despojar do velho homem, da velha natureza, da velha carnalidade. Quebra o vaso hoje, o odre velho hoje, joga fora e diz: Deus, eu quero viver um vinho novo, experiências novas contigo. Deus, eu quero entrar no terceiro céu, ver a tua glória. Eu não quero andar por vista, eu quero andar por entendimento. Eu quero amadurecer e viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. É isso que Deus está dizendo para nós. Chega de pular no culto, falar em línguas, mas lá fora não dá uma resposta para o que estamos recebendo aqui dentro. Por isso que nós não precisamos, irmão, de pessoas sem discernimento, sem inteligência. Não, o culto bom para mim foi quando caiu 3 demônios. Aí o pastor pegou uma corda, amarrou ele, falou: vai, capeta. Teve gente que manifestou aqui, irmão, foi liberta e saiu pior. Foi liberta aqui várias vezes aí, e ainda está tendo espírito de maledicência, caluniando, difamando, degrenindo. Porque esse demônio que expulsa em culto é territorial. Agora o demônio chamado potestades, ele não manifesta, ele não grita. Você nem sabe que ele está, mas ele atua na língua, do caráter. Arranca esse. Por que esses caras que ficam estampando isso na televisão 24 horas, por que eles não arrancam o demônio do caráter? Não consegue. Por quê? Porque eles estão entretendo o povo com isso. Talvez por falta de entendimento. Mas é por isso que você está tendo entendimento. Não fique abismado se algum demônio se manifestar e alguém orar para que seja liberto. Jesus disse: vocês estão felizes porque os demônios se manifestam e são libertos? Estejam felizes porque os seus nomes estão atrelados no céu. Isso que nos traz vida. Por muito tempo eu briguei com o demônio, irmão. O culto foi bom hoje. Hoje foi 10 demônios hoje. Eu vim dizer para você que esse entendimento você está recebendo.
Você não vai conseguir mais ser enganado por ninguém. Por mais que você não fique aqui, mas você também não vai conseguir ouvir qualquer coisa. Porque a igreja não é circo. E se eu faço uma igreja de circo, eu vou ter que vestir de palhaço para entreter quem está me vendo. Amém? E ninguém vai te fazer de consumidor. Você está recebendo entendimento que você vai ter que compartilhar isso com alguém. Escute isso que eu vou terminar agora. Tiago capítulo 3. Ora, a língua é fogo. E o mundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do corpo. E contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a correria da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A Bíblia diz que a nossa língua é posta em chamas pelo inferno, ou seja, pelo poder das trevas. Quando falamos mal um dos outros, estamos dando lugar ao diabo. E não há em meio a esse termo uma explicação para isso. Esta é uma das razões pelas quais devemos correr atrás desse prejuízo, porque existem algumas consequências em ser um maldizente, ou de trazer dentro de nós esse espírito de maledicência. Por isso há perigos na maledicência. Olha algumas consequências da maledicência. O apóstolo Paulo está dizendo para nós em Romanos 3:8: e porque não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que o que fazemos, pratiquemos males para que venham bens, a condenação desta é justa. Ele está dizendo: eu nunca falei isso. Eles colocam palavras na minha boca, e porque eles estão me difamando, dizendo que eu disse algo mesmo sem ter dito. Uma das características de um maldizente é essa: é falar que você disse uma coisa que você não disse. Conhece alguém assim? Não? Eu vou falar de novo, que você não pegou não. Uma das características de um maldizente é dizer que você disse uma coisa que você não disse, e que você fez o que você não fez. Só que Paulo está dizendo, há uma condenação justa para isso. O texto fala de uma condenação, o texto fala de um despertamento. E quanto de nós já fizemos isso também? Diz a misericórdia aí, irmão. Muitas vezes eu ouço o crente dizendo assim: fulano fez isso. Aí eu pergunto assim: você ouviu de quem? Você está me ouvindo? Diga amém. Você ouviu de quem? Você ouviu da pessoa? Aí a pessoa diz: não, mas eu ouvi de uma fonte segura. De quem? De uma fonte segura. E aí a pessoa acrescenta: e a pessoa que me diz que é uma fonte segura, também ouviu de uma outra fonte que é segura. E a pessoa que disse, essa pessoa que me disse, também é uma fonte segura. Por isso que tem 3 demônios que habitam no nosso meio. Me disseram, me contaram e estou sabendo. Irmão, se alguém te procurar e disse, me disseram, fala, é capeta. Me contaram e estou sabendo. Meu irmão, isso dá arrepio. Quem já brincou de telefone sem fio na infância? Irmão, eu adorava quando chegava a minha vez. Porque o telefone sem fio, todo mundo já fez isso, sempre acrescenta algo a mais. É ou não é? Ou um ponto a mais, sempre aumenta alguma coisa. E é assim que vamos provendo mal. Eu acredito que a maioria de nós, os crentes, não falamos mal só pelo gosto de falar mal, mas inventamos o que estamos falando de mal. Normalmente são interpretações e equívocos, mas só o fato de estamos espalhando isso, se não estamos falando o que deveria, pode nos colocar sobre uma condenação. Além disso, a maledicência rouba, furta as bênçãos de Deus. O que é maledicência? É falar mal um do outro.
Então a maledicência, ela rouba a minha bênção. O Salmo 140 vai dizer bem isso no verso 11. Diz que os maldizentes não se estabelecerá na terra. Essa é uma das maiores promessas desde o início da criação. Você vai se estabelecer na terra que o Senhor te dá. Você vai prosperar, você vai ter isso, vai ter aquilo. Mas o Salmo 140 está dizendo que os maldizentes não vão conseguir ser estabelecidos na terra. Por isso que você vê uma pessoa que ganha muito dinheiro, de repente está duro. Uma pessoa que tinha uma família linda e é destruída. Uma pessoa que tinha um ministério maravilhoso e se perde. Uma pessoa que era cheia e hoje está vazia. Por quê? Porque o maldizente, ele não vai ser estabelecido na terra. Então quando você vê grandes impérios caindo, grandes pessoas conhecidas caindo, ou anônimos caindo, você pode ter certeza que essa pessoa no oculto foi um maldizente. E o maldizente não se estabelece. É um cara que chega na igreja e fala: estou contigo fechado, pode contar comigo. 3 meses, o primeiro confronto, vai embora. Eu disse isso: não tire ninguém da sua vida, aumente só o nível de santidade, a pessoa vai sair sozinha. Ah, mas eu quero tirar fulano da minha lista de amigos. Para quê? A sua santidade já vai tirar essa pessoa da sua vida normalmente. Porque a Bíblia diz que o justo ou o infiel não vai permanecer na congregação do justo. Se a sua casa é justificada, se o seu casamento é santificado, se a sua igreja é santificada, se o seu ministério pessoal é santificado, não prevalece o injusto na congregação do justo. Timóteo está dizendo no capítulo 2, verso 16, 2 Timóteo 2,16: evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Se você ler a Bíblia, Paulo está dizendo: Timóteo, presta atenção, evita-os. Você está aí, gente? Estou me sentindo sozinho aqui hoje. Paulo está dizendo assim, ó: esse tipo de gente que gosta de levar contenda, difamação, calúnia, evita-o. Ah, mas ela é minha amiga. Mas quando eu... Amigo não faz isso, querido. Evita-o. Porque se você não evita, você vai receber aquilo e você vai entrar em um estado de impiedade. E entrando no estado de impiedade, isso vai gerar um câncer dentro de você. Porque quando a pessoa fofoca, ela tira o demônio dela e passa para você. Fala isso para alguém que está do seu lado. Quando você escuta uma fofoca, você tira o demônio da pessoa e coloca o demônio dentro de você. Ah, mas eu não falei nada, eu só queria ouvir. Você está sendo conivente com isso. Ah, mas eu sentei para ouvir só para dar corda. Você está sendo conivente com isso. A Bíblia diz que isso corrói, cresce como um câncer. São células mortas, cancerígenas, crescendo no corpo e estragando aquilo que Deus projetou para funcionar adequadamente. A Escritura nos mostra que há uma consequência séria e que isso é um pecado grave. Quando o apóstolo Paulo fala de alguns pecados, escuta isso aqui, eu quero terminar aqui, ó. O apóstolo Paulo está falando de alguns pecados que impedem as pessoas de herdar o reino dos céus. E isso inclui na lista dos pecados os maldizentes. Ah, mas eu não prostituo. Eu sou fiel no dízimo e na oferta. Ah, mas eu sou fiel com a minha esposa. Eu sei, querido. Mas se tiver dentro de nós a maledicência, está lá na lista, ficará de fora os maldizentes. 1 Coríntios 6,9: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomistas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem
maldizentes, nem roubadores entrarão no reino de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está comparando um ladrão com um fofoqueiro. Ele está comparando um bêbado com um fofoqueiro. Ele está comparando um sodomista com alguém que não vai entrar no reino de Deus. Olha como isso é grave. Ah, mas eu só ouvi o pecado que era. É grave, irmão. Podemos perder o reino. Jesus também falou que o coração do homem procede de muitos pecados, inclui nessa lista a blasfêmia. Marcos capítulo 7, verso 21. Porque dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro de um coração contaminado, que é o coração do homem. Por isso blasfemar significa falar mal, infamar. E Jesus colocou isso em uma lista de prioridade. O mesmo que adultera tem o mesmo castigo de quem defama. Por isso que você vê gente que não vai à igreja e tem um caráter refinado. E você vê pessoas que estão na igreja com um caráter deturpado. O que é isso? É pessoas que não entenderam ainda que podem perder o reino dos céus. Eu quero dizer isso para você. A palavra de Deus mostra que a maledicência causa um estrago muito grande no meio do corpo. Olha para mim. Talvez você está sentado aqui e você saiu de outro ministério, porque lá houve maledicência e arrebentou com o teu coração. Talvez você está vivendo isso hoje, vivendo alguém que maldisse você, ou até mesmo sem perceber você acabou se doando a isso. Olha a divisão que isso está causando no nosso meio. É o marido que abre o celular da esposa e vê conversa que não deveria ouvir. É ver a esposa que entra no celular do marido e vê o que não deveria ver. É o filho que fala demais e magoa o coração da mãe. É o membro que não sabe do que está acontecendo e fala do que não está sabendo. E isso vai acontecendo o quê? Divisão. A unidade vai embora e a visitação de Deus não vem. Olha como isso é importante. Provérbios 16, 28. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os melhores amigos. Alguém já perdeu um amigo aqui porque inventaram uma fofoca? Levanta a mão assim, você que está aqui comigo. Se você está aqui, diga glória. Veio para o culto, diga glória. Alguém perdeu alguém que tinha um carinho, um apreço, porque alguém difamou? Irmão, se for dizer o quanto eu já fui difamado, eu não estaria nem pregando. E por que eu estou pregando? Porque eu não dependo de homens. Convém agradar primeiramente a Deus, depois os homens. Criamos tantos problemas com a nossa língua, e se domássemos a maior parte dos nossos problemas, nós acalmaríamos. Provérbios 26, 20. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizentes, cessa a contenda. Vou dar um exemplo meu, posso ou não posso? Está aí, diga amém. Trabalhava numa empresa, irmão, tinha um cara atribulado. Pensa no capeta, era ele. Ele foi mandado embora, irmão, foi uma tranquilidade no meio da empresa. O café era mais gostoso, o dia rendia, o dinheiro rendia, os amigos rendiam, aumentou a venda, porque o maldizente foi arrancado. Eu estou te ensinando a detectar o maldizente. Se você arranca o maldizente, a contenda cessa na hora. Eu quero terminar aqui. Tem muita coisa ainda, mas vou terminar aqui. Nós somos privados pela presença do Espírito Santo. O Salmo 15 é bem parecido com o Salmo 24. Porque ele diz assim, ó: quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Esse é o 15. O 24 diz: quem entrará no santo monte de Deus? O Salmo 15 diz: quem há de morar no santo monte? Aí ele vai dizer: quem vive com integridade e pratica justiça, e tem um coração e fala a verdade, e que não difama o seu próximo com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúrias contra o seu vizinho. Esse vai entrar no santo monte.
Muitas vezes estamos no raso, Ianca. Vemos para a igreja e sentimos um calafrio, vai, Deus está comigo. Nós estamos no raso, porque nós não conseguimos se desprender disso para entrar no santo monte. Por isso eu vim dizer para você, e eu quero terminar aqui. O texto fala de dois tipos de maldicente, o ativo e o passivo. Eu termino aqui, não vou passar. Diga assim, ativo e passivo. Sabe quem que é o ativo? É o que difama com a língua. Diga assim, o ativo é o que difama com a língua, e o passivo é o que ouve. Porque quando você ouve o maldizente, mesmo se você não falar nada, também está pecando por cumplicidade. Logo, quando emprestamos o ouvido ao maldizente, estamos participando do mesmo pecado, e isto nos priva da presença de Deus. Eu não sei você, querido, mas se você me desse R$1 milhão agora, eu não queria, porque eu tenho desfrutado uma intimidade com Deus tão grande, que eu descobri que não tem dinheiro que pague isso. Sabe quando as coisas perdem o valor para você? Sabe quando nada faz mais sentido? Eu disse ao pastor Mário, eu acho que a nação não subsiste mais 20 anos do jeito que está. Eu não sei se nós permaneceremos mais 20 anos aqui. Pai matando filho, filho matando pai, roubo, homicídio, morte, contenda, divisão, assassinato. Um homem entra dentro de casa, mata a mulher, mata pessoas, vai num outro lugar, mata, alguém aparece na internet, difama o outro que conviveu tanto tempo, e vai um de um lado. Aonde nós vamos parar com isso? E só vai permanecer os justos, só vai permanecer aqueles que amam a palavra de Deus. Por isso que não é mais hora de você tomar o leite espiritual. O leite espiritual você tomou no início da igreja, agora você está tomando um caldo grosso. Porque se Jesus voltar hoje, irmão, a sua alma vai estar lavada. Amém? E como é que você vai evitar a maledicência? Não dando ouvidos aos maldizentes e não se entregando ao falatório. Quando alguém vir falar com você, vamos orar. Ah, mas fulano fez isso, vamos orar, gente. Ah, mas você não vai querer me ouvir? Vamos orar. Amém ou não amém? Você já percebeu que quando alguém vai desabafar com você, você fica nervoso, tenso, carregado? Ah, eu fui ouvir um amigo, você sai pesado. Já aconteceu isso, filho? Filtra bem o que você está ouvindo. Amém, gente? Vamos colocar de pé. Senhor, eu quero te louvar por essa palavra. Essa igreja e quem está me ouvindo pela internet, na rádio, no nosso canal, aonde esse áudio chegar, aonde esse vídeo chegar, aonde essa gravação chegar, as pessoas possam despertar um coração igual a Jesus, igual a de José, de não difamar. Por isso eu quero abençoar todas aquelas pessoas que um dia nos difamaram. Eu queria que você levantasse as suas mãos assim e você abençoasse todas as pessoas que um dia difamou você. Todos os dias você acorda muitas vezes, se lembra disso e se entristece por isso. Poxa, eu gostava tanto daquela pessoa. Poxa, aquela pessoa me fez sorrir, hoje já está falando mal da minha vida. Talvez alguém que você ajudou, alguém que você emprestou, alguém que você cedeu a sua casa, alguém que você emprestou o seu ombro amigo e hoje se tornou o seu maior adversário. Mas eu quero que você ore por essa pessoa, porque enquanto você estiver orando por essa pessoa, a Bíblia diz que quando nós oramos pelos nossos inimigos, nós estamos cumprindo a justiça dos céus. E quando nós confiamos os nossos inimigos nas mãos de Deus,
o Senhor também faz justiça por nós. Então levante as suas mãos e comece a orar conosco. Senhor, nós queremos abençoar os nossos adversários. Nós queremos profetizar bênçãos sobre medidas na vida deles. O caluniador, Pai, o difamador, o maldizente, que ele tenha um encontro com a Tua glória, com a Tua palavra, com a verdade do Espírito Santo. Que o maldizente possa se encontrar nos caminhos do Senhor, que ele possa desfrutar do que nós estamos desfrutando. Por isso eu não quero dar ouvidos, eu não quero emprestar o meu coração a essas pessoas. Eu não quero, Senhor, emprestar a minha igreja para quem vai usar do altar para desabafar, para quem vai cuspir as suas mazelas. Eu não quero, Senhor, emprestar os nossos ouvidos mais. Mas nós queremos entregar o Teu Espírito, o nosso Espírito nas Tuas mãos. Por isso venha, Senhor, limpa o coração de quem está magoado, limpa o coração de quem está ferido, de quem está destruído, de quem está amargurado. Limpa o coração, meu Deus, de quem tomou uma seta, de quem ouviu algo que não queria ouvir, de quem um dia, Senhor, falou que não deveria falar e hoje está em uma situação difícil, hoje está sendo comprometido pela própria palavra que diz. Mas eu quero liberar sobre essa igreja, eu quero profetizar sobre esses filhos espirituais, porque esses aqui têm fome da Tua palavra. Eu quero profetizar sobre eles que estão aqui hoje, que eles vão andar na contramão do mundo. Enquanto todo mundo estiver amaldiçoando, eles vão estar abençoando. Enquanto todo mundo estiver maldizendo, eles vão estar profetizando vitórias. Rugirá o leão, quem não temerá? Falará o Senhor, quem não profetizará? Desperta, tu que dormes, resplandece entre os mortos, e a luz de Cristo brilhará em vós. Ó portas, levantai as vossas